eu estava fazendo há pouco uma breve introdução assim à semiótica da cultura. Essa é a primeira aula, assim, né? Uhum. Então, enfim, a gente está muito querendo te ouvir, assim, né? Como é que tu conseguiu usar aquele texto e que força, impacto ele teve no teu trabalho? Como é que te inspirou, assim, para te fazer a discussão, aquela discussão que tu fizesse, então? Cara, eu tinha pensado que a gente pudesse ir batendo um papo, assim, sem muita preocupação com o tempo, mas tendo um teto aí de 1 hora, que a gente agora às 7h30 eu tenho aqui em ponto, que a gente pudesse ir até às 8h30 e depois fazer um intervalo, assim, né? Então a gente fica com esse tempo livre para te usar como tu achar melhor, assim. Então, pode ser? Pode ser, ótimo. Eu tenho até aquela apresentação, não sei se vocês querem ou... Acho que seria legal. Tu tem como compartilhar ela com a gente, né? Tenho para ficar visível, enfim, para o pessoal. Deixa eu ver Sim. aqui. Você aparece aí? Ah, aí, agora sim. Isso. Preciso colocar em tela cheia ou tá ruim para vocês? Tá Assim, ótimo. Não, não, tá não. bom? Tá bem sim, tá ótimo. Ok. Então, primeiro, Fabrício, obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz de poder participar com vocês nesse momento e também poder conversar sobre esse texto, assim, que eu não tive muitas oportunidades de falar sobre ele, mas que eu acho que nessa minha aproximação com a semiótica da cultura tem sido as questões que têm mais me chamado a atenção, assim, e me feito estudar um pouco mais sobre a semiótica da cultura e principalmente sobre o Lotman. Que talvez seja o autor que vocês também vão ver mais, assim, porque ele acaba sendo mais expoente, né? Eu vou começar, assim, do começo para mostrar como é que eu cheguei até ele, na verdade. Sim. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na Unicinos, que se chama Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento. Então, a gente investiga esse termo ciberacontecimento, refere os acontecimentos que emergem nas redes sociais, nas redes digitais, e que ganham visibilidade e reverberam nesses ambientes. Então, a gente tenta, pelas teorias do acontecimento, pensar essas emergências. O grupo acaba trabalhando muito com semiótica da cultura em função também da formação do próprio coordenador, que é o professor Ronaldo Ren, que é doutor em comunicação e semiótica, e ele tem mais proximidade, inclusive, com a semiótica da cultura. Alguns pesquisadores no grupo trabalham mais com isso. Na minha tese, por exemplo, eu não trabalho com semiótica da cultura, mas em função das nossas reuniões do grupo, a gente acabou... a gente tinha uma proposta de apresentar nesse evento no ano passado algumas discussões que a gente vinha fazendo a partir de alguns acontecimentos que nós trabalhávamos no grupo, né, esses acontecimentos mais contemporâneos. E ano passado também a gente se reuniu num grupo que fazia parte Ronaldo, algumas pessoas da Unicinos, do nosso grupo, e também a professora Nízia, aí da URGS, Sim. com uma orientanda dela, a Paula Coruja, né? Em que a gente discutia especificamente semiótica da cultura e lia uns textos do Lotman. E nesse processo, eu acabei chegando, por acaso, nesse texto do Lotman, desse Semiótica do Medo, que é um texto que ele escreveu sobre a semiótica do medo, né? Ele escreveu no final dos anos 80, ele morreu em 93, mas esse texto só ficou conhecido no final dos anos 90. Então, 10 anos depois que ele foi escrito. E não são muitos o Lotman, ele hoje, tem uma recepção boa até no Brasil, nos estudos de semiótica, mas esse texto especificamente não é tão lido, assim, não é tão conhecido mesmo, né? Ele tem a versão essa em espanhol, que foi lançada no final, acho que em 2008, talvez seja a versão. Então, 10 anos depois da publicação dele na Rússia, né? E como na minha tese eu trabalho com imagem de sofrimento, me chamou a atenção o título, que era da semiótica do medo, em como eu tenho mais interesse por esse campo das emoções, e eu acabei lendo ele justamente por isso, queria ver como é que ele tratava essa questão das emoções. E li também alguns comentadores que trabalham especificamente com essa fase, que eles consideram a última fase do Lotman, que é uma fase mais voltada
por uma ideia que ele tentava pensar naquele momento, já ali nos últimos anos de vida, de uma semiótica das emoções, de modo geral, uma semiótica das emoções. Ele parte para essa semiótica das emoções a partir dessa emoção que seria o medo. Acho que é importante também sinalizar que, nesse momento, eu sempre tive muito interesse em pesquisar acontecimentos que tenham a ver com questões de gênero, sexualidade e violência. Então, quando eu trabalho na tese, essas imagens de sofrimento, elas estão muito relacionadas a isso, imagens de sofrimento e violência, muitas delas vão ser perpassadas por situações de gênero, de sexualidade. Eu acabei, já vinha acompanhando um caso específico, que foi uma visita que a filósofa Judith Butler fez no Brasil em 2017. Caso vocês não conheçam, a Judith Butler, ela é uma filósofa estadunidense, ela é reconhecida mundialmente, principalmente no campo dos estudos de gênero, e ainda mais como uma teórica, digamos assim, uma das principais referências da teoria queer. O que acontece é que, bom, a Butler, ela vem fazer uma palestra no Brasil, ela é convidada para fazer uma palestra em 2017, e antes dessa visita acontece todo um conjunto de ações mobilizadas por alas ultraconservadoras, por movimentos ultraconservadores que tentam barrar essa visita. Então se cria um abaixo-assinado, e a partir desse abaixo-assinado também outros acontecimentos, outras ações são feitas, que eu vou mostrar depois na sequência, para barrar essa visita. Por que barrar essa visita? Porque a Butler, ela era identificada como digamos assim, como a mãe dessa teoria queer, e responsável por todo o mal que acontece posterior a essa implementação, essa ideia de uma implementação de uma teoria que seria também uma política de Sim. gênero responsável pelo que esses setores conservadores chamam de ideologia de gênero. E aí esse uso desse termo é bem importante, porque ele vai mobilizar toda essa rede de ações, né, contra a Butler, de hostilidade mesmo. Tu fazes, desculpa te interromper, mas tu fazes no teu texto uma espécie de genealogia do conceito, inclusive, né? Uma arqueologia do conceito, da ideia de ideologia de gênero, chegando num texto do Papa, do Ratzinger, né? Sim, sim. Porque o que acontece? O movimento, e ele foi esse movimento inspirado no Lotman justamente por isso, porque o Lotman, ele vai dizer que o tipo de semiótica que ele faz é uma semiótica histórica. Para entender a cultura, né, para entender essa cultura via semiótica, é preciso fazer um movimento histórico. Isso tem muito a ver com o contexto em que ele produz esses textos. Quer dizer, a gente tem que pensar que o Lotman, ele viveu ali de 1922 a 93, uma época, ele viveu durante o regime comunista, durante a União Soviética. Oi? Stalinismo. Do stalinismo. E havia também todo um cerceamento da produção de conhecimento dessas universidades. Tanto que ele sai de Leningrado, ali de São Petersburgo, e vai morar na Estônia, em Tartu, que era mais afastado desse centro russo, justamente numa região de fronteira. Isso eu acho que é bem importante, porque essa situação que ele vive, de viver numa região mais fronteiriça da Rússia, da União Soviética, que tem mais contato com a Europa, influencia muito o modo como ele vai pensar, influencia muito a teoria que ele vai produzir, né? Tanto que um dos conceitos que ele trabalha muito é o de fronteira. De alguma maneira, isso tem a ver também com essa situação em que ele vive. Bom, e aí o Lotman, ele vai trabalhar muito essa ideia de tentar pensar, ele vai analisar muitos textos literários do século XIX, mas tentando entender como é que esses textos também, entendendo a produção desses textos, como é que isso influencia no que eles viviam no contemporâneo deles, né? Então,
como é que esses movimentos culturais do século XIX falavam também sobre a Rússia contemporânea. Era um modo, de alguma maneira, também de barrar essa censura, falando sobre esses momentos, mas a partir de situações históricas, né? E então o movimento que eu fiz de pensar a ideologia de gênero também era tentando entender como é que hoje esse termo, que é muito corrente, principalmente nas redes digitais e nas redes conservadoras, né? Como é que nasce essa ideia de ideologia de gênero? E daí eu volto para esses textos, principalmente do Ratzinger, né, que é o Papa Emérito, e de uma militante anti-aborto, que é agora não esqueci o nome dela, o Rayleigh, eu acho, que em função a ONU, em algum momento a ONU faz um documento lá e que troca o termo mulher por gênero. Então isso já é uma virada importante, inclusive influenciada pelos movimentos feministas da época, ali no início dos anos 90, entendendo essa categoria de gênero como algo mais amplo, né, do que simplesmente um gênero vinculado a uma categoria, digamos assim, empírica de mulher. Gênero só de uma separação homem-mulher, né? Pensando o gênero aí de uma forma mais ampla e que abriria depois também para uma questão de transgeneridade, enfim, que abarcaria mais uma ideia de identidade de gênero. Uhum. E aí nasce essa ideia de ideologia de gênero no seio dessas discussões conservadoras para entender esse modo essa teoria que nasce, essa teoria feminista, como um tipo de ideologia que teria como objetivo principal implantar uma política de gênero que, como objetivo último, teria como a destruição da família. E a destruição da família significaria, bom, não existe mais, e é isso que diz nesses textos, inclusive, e nessas reivindicações contra a Butler, de que o que ela queria, que ela gostaria, seria o movimento que ela faria seria de acabar com essa ideia de masculino e feminino, né? Obviamente uma distorção do que ela coloca nos textos dela, do que seria a teoria queer, quer dizer, para quem conhece, não é sobre isso, né? Na verdade, é mais vinculado a uma ideia de como o gênero seria uma construção social, aí entra também toda uma perspectiva que é também semiótica, e que muitos semióticos trabalham, inclusive, com isso. Enfim, e essa ideia acaba ganhando força nos movimentos mais recentes, como um termo acusatório, né? As pessoas que trabalhariam com gênero na universidade hoje, é um ataque muito direcionado para a universidade também, para a produção do conhecimento, seriam os ideólogos de gênero, ou seja, pessoas que teriam como uma visão a destruição da família, dos valores cristãos, um ataque à religião. E, bom, vendo essa situação, e principalmente esse caso específico, esse acontecimento desse Fora Butler, que aí foi criada uma hashtag Fora Butler, em algum momento eu li esse texto do Lotman e fiquei pensando quanto seria interessante olhar para essa situação a partir desse referencial específico da semiótica das emoções, da semiótica do medo. Nesse texto do Lotman, ele vai falar o seguinte, ele vai a ideia dos textos do Lotman quase sempre são olhando para um acontecimento histórico e tentando entender, né, semioticamente como é que eles se constituem e, a partir disso, pensando o seu contemporâneo. Acho que mais ou menos dá para sintetizar dessa maneira. Então, ele olha para a caça às bruxas, que vocês devem já ter ouvido falar minimamente, quer dizer, um processo que aconteceu principalmente durante um período inquisitorial, mobilizado pela Igreja Católica, e que tinha como objetivo perseguir e assassinar mulheres e homens, mas principalmente mulheres, que eram consideradas feiticeiras ou bruxas, né? Nesse guarda-chuva de bruxas entra muita coisa, na verdade, né?
não só as mulheres que tinham uma relação com algum tipo de conhecimento mais popular, mais mágico, que lidavam com a produção de algumas poções, de alguns medicamentos, enfim, com esses conhecimentos que eram considerados pagãos, mas se tornou também, na época, um tipo de acusação direcionada às pessoas que a igreja pretendia realmente exterminar, né? Então, não necessariamente você precisava ter o domínio desses conhecimentos ou fazer parte dessas comunidades. E algo que o Lottmann ele vai defender nesse texto é que hoje a gente tem uma ideia que essa caça à bruxa acontecia na Idade Média. Esse é um argumento bem importante para ele, assim. Ele diz, bom, se tem a ideia de que com o iluminismo, com a razão, com a entrada do racionalismo, teria se acabado essa caça às bruxas. E o que ele diz é que não, que na verdade é num período ainda iluminista, né, pensando o iluminismo também de uma maneira mais ampla, assim, de todo esse processo em que há uma valorização do conhecimento científico e da razão, sobretudo, é nesse período racional que acontece mais mortes, e aí ele mostra dados em relação a isso. E aí ele pensa justamente isso, qual é a relação entre a gente viver num período em que é racional, em que a gente estaria se afastando dos mitos, por que é nesse período que também acontece essas perseguições? E a hipótese dele, e é uma hipótese que vai, de alguma maneira, muito o que aconteceu na Rússia do século XX também, que era o que ele está dando assim também como um horizonte, é o quanto nas crises culturais, nas grandes crises, e aí essa mudança para um século da razão teria a ver com isso, o quanto as grandes crises culturais elas seriam permeadas também por explosões de emoções. E a principal emoção que ele identifica nesses períodos é o medo, porque o medo seria uma emoção que faria com que se estabelecesse de uma forma mais clara, mais evidente, a relação entre quem é que somos nós, quem é que faz parte da nossa comunidade e quem é que faz parte da outra comunidade. Quer dizer, quem são os outros, aqueles que não são o nós e o eles, quem são o eles. Isso é bem importante para o Lottmann, porque não só nesse texto, mas em diferentes textos da vida dele, ele escreveu centenas de obras, de ensaios críticos, essa relação entre o eu e o outro, ela aparece muito. A semiótica da cultura e alguns conceitos que ele vai trabalhar, talvez vocês vejam depois a noção de semiosfera, que a gente pode também abarcar isso. A gente estava falando logo antes de tu chegar um pouquinho sobre isso, assim. Não é um dos primeiros conceitos, né? Até um conceito mais tardio do Lottmann, mas é um dos mais importantes, assim. Isso, acho que é um dos mais importantes, e ele nasce muito nessa, se a gente pensar as semiosferas, ela vai ser muito isso, quer dizer, uma relação tanto binária também entre um nós e um eles, um centro e uma periferia. Existe sempre uma relação, um dentro e um fora, isso. Existe sempre essa relação de tensão. Então, nesses textos sobre emoções, isso está muito estabelecido por essa ideia de uma... que ele vai falar também sobre a barbárie e a civilização, né? E principalmente num texto que ele escreve antes desse Caça às Bruxas, um texto dos anos 70, que é a semiótica dos conceitos de vergonha e do medo, talvez seja um dos primeiros textos dele que vai tratar sobre isso, quer dizer, pensar a vergonha e o medo como emoções que vão regular as relações sociais, regular as relações entre o coletivo. A vergonha muito vinculada à honra também, quer dizer, se tem vergonha porque se falta, se você é honrado, você tem vergonha. A vergonha principalmente é uma emoção tida dentro, na região dentro, quer dizer, nós enquanto comunidades, a vergonha ela regularia as emoções dentro dessa comunidade e o medo regularia as emoções da nossa comunidade com o que está fora.
estabelecendo de quem que a gente precisa ter medo e quem são as pessoas que a gente precisa afastar dessa nossa comunidade. Nesse sentido, vai ter sempre essa ideia de uma relação entre a norma e a transgressão, né? Isso também vai ter a ver com a semiosfera, de alguma maneira, porque essas tensões que vão acontecer nessa semiosfera, que é digamos assim, essa esfera de metabolização desses sentidos, ela vai estar sempre nessa relação entre a norma, que está se aproximando mais do centro, que está mais estabilizada, e a transgressão, que são aquela situação de fronteira que, em alguma medida, pode vir a ser o centro ou que vai, enfim, se relacionar com esses discursos mais estabelecidos, justamente para tensionar isso, né, esses discursos. E algo que o Lotman vai dizer em relação às bruxas, né, é que como é que elas eram caracterizadas, e ele vai ler textos, né, lendo essa história a partir de textos históricos, né, textos da época, do século XVI e XVII. Então, as bruxas, elas são caracterizadas como uma minoria organizada e que fazem parte de uma conspiração, de um pacto. Isso vai ser recorrente nesses documentos e são coisas que a gente pode observar também nessa cruzada contra Butler, né? Esse é um termo que eu uso nesse texto, esqueci de dizer, inclusive, o texto, eu não sei se chegou a passar para eles, Fabrício, mas o texto da Butler, eu escrevi com um outro pesquisador, que é o Alisson Machado, da UFSM, que é onde eu fiz a minha graduação e mestrado, e que também se ocupa dessas questões, a pesquisa de comunicação e gênero. Então, a gente estava pensando especificamente esse acontecimento, e foi um achado esse texto do Lotman. Outra coisa que o Lotman vai dizer nesse texto, que é importante para a gente pensar essa relação, no caso que nós analisamos, é o seguinte: as tensões que se constituem nos sistemas culturais, essas tensões entre norma e transgressão, elas impulsionam um alargamento abrupto de informatividade. Informação é um termo bem importante para o Lotman, né? A gente tem que pensar que nessa escola que ele atuava, que ficou conhecida como Escola de Tartu Moscou, porque era com pesquisadores da cidade de Tartu, na Estônia, onde ele vivia, e pesquisadores de Moscou, é uma escola que tem pesquisadores de diferentes áreas, não só da linguística, das letras, literatura, mas também matemática, física, química. Então, muitos dos conceitos, eles também vão estar relacionados com algumas teorias matemáticas, com teorias da física e tal. Então, informatividade tem essa relação, né? Informação aí é um termo bem importante. E quando há essas tensões, o que gera? Gera incerteza. Pensem nesse sentido, quer dizer, você tem aí um conjunto, um sistema cultural organizado, e quando entra uma informação diferente, essa informação, uma informação que transgride de alguma maneira as normas desse sistema, isso causa uma incerteza, né? Porque a lógica dos sistemas é sempre fazer com que o sistema se estabilize a partir da teoria do Lotman, né? E de outras teorias do sistema também, dos sistemas. Com essa incerteza, se coloca em suspeição os códigos semióticos que orientam as interpretações, as memórias e a realidade de determinada cultura. Quer dizer, com uma nova informação e com essa incerteza, se tende a ter um certo tipo de movimento para se estabilizar essas interpretações. Então, determinadas coisas são há movimentos culturais para afastar essas ideias, enfim, esses discursos, né? E outros são, de alguma maneira, assentados a essa cultura. O Lotman, ele vai ter um texto que ele vai falar justamente o quanto isso aconteceu na Rússia a partir da Revolução Russa, né, em 1917. Quer dizer, como é que de uma sociedade monarquista que tinha muita relação com a França, inclusive com os aristocratas preferindo falar francês e não russo, como é que se dá um movimento cultural numa ebulição muito forte, de uma crise cultural muito grande, que faz com que se passe para um regime comunista, em que há uma outra ideologia vigente e que se pretende aí destruir
os símbolos do passado, né? Porque para o Lotman, a história da cultura russa, ela vai ser muito marcada por essas grandes crises, e que são crises binárias, segundo ele. Crises que, quando há uma mudança no regime, uma mudança política, que é o que aconteceu em 1917 e o que aconteceu depois com o final da União Soviética, há um movimento muito grande de apagar o passado. Por isso que para ele, para a semiótica do Lotman, é importante esse termo aí, memória. A memória é um termo recorrente nessa semiótica da cultura, porque ele vai pensar também como é que se constitui essa memória cultural, quais são os signos que permanecem. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, mas ele é interessante para pensar isso, que se chama, e que tem a ver com esse contexto, que se chama Deus Lenin. A situação mais ou menos é o final da União Soviética. Tem a personagem, ela fica hospitalizado, né? Ela é hospitalizada, ela tem uma crise, enfim, mas é bem no final da União Soviética. Então, quando ela acorda, ela passa por um coma, alguma coisa assim, eu não lembro, mas ela fica hospitalizada. Quando ela volta para casa, o filho dela, como ela é uma ferrenha comunista e adepta às ideias soviéticas, enfim, de tudo que foi construído enquanto ideia de uma União Soviética, com o fim da União Soviética, o filho sabia que aquilo seria um grande choque. E o médico diz para ela, bom, se ela tiver um novo AVC, alguma coisa assim, ela pode morrer. E aí ele reconstrói, o filme é meio que isso, assim, o filho mantendo símbolos da União Soviética enquanto havia um processo em curso da chegada, digamos, do capitalismo, quer dizer, outdoors da Coca-Cola. Então, como é que... e aí tem uma cena ótima, assim, no fim do filme, que ela vê uma das estátuas do Lenin ser retiradas do lugar. E meio que é isso que o Lotman diz, quer dizer, e é isso que vai mobilizar ele para criar um outro conceito, que é o de explosão, que também é um conceito que vai surgir já no fim da obra dele, já nesse período também, do fim da União Soviética, que é pensar, bom, essas grandes crises culturais, elas vão ser mobilizadas por explosões. E elas são binárias por isso, porque é o fim de algo que, quando outra coisa entra no lugar, o que movimenta a cultura russa é justamente tentar apagar toda a memória passada. Então, assim, de alguma maneira, esse contexto, pelo menos eu enxergo muito assim, esse contexto de vida dele, esse contexto histórico, vai influenciar muito o modo como ele vai produzir esse conhecimento e produzir essas teorias da semiótica da cultura. Então, essas tensões, né, que vão ser geradas, a gente pode pensar, inclusive, nessa situação que eu vou mostrar na sequência, né, a ideologia de gênero, ou vamos pensar de modo mais amplo, essas discussões de gênero hoje, como é que a inserção dessas discussões na sociedade brasileira faz tensionar determinadas certezas que havia, né? E faz gerar outros tipos de interpretação sobre algo que está assentado, ao mesmo tempo que esses movimentos vai haver um tipo de combate em relação a esses movimentos, né? Que é feito por esses movimentos conservadores, quer dizer, um tipo de resistência a essa nova informação que chega, né? Isso seria diferente, inclusive, se a gente for fazer uma comparação aqui um tanto grosseira, talvez, mas pensando pelo Lotman, a diferença da nossa sociedade, do Brasil hoje e da Rússia, pelo menos pela leitura do Lotman, é que as sociedades ocidentais, e vamos colocar o Brasil aí, elas têm uma visão que ele chama de ternária, em que há mais espaço para que haja adaptações entre esse novo. Então, diferente da cultura russa, que tem em que esses momentos de crise eles vão ser interpretados mais como, bom, vamos apagar tudo que veio antes, ou esse novo vai dominar, né? E, enfim, mudanças bruscas, mudanças mais explosivas, segundo ele. A explosão aqui ela é mais tensionada, digamos assim. Bom, o medo, sendo um regulador da ordem, da norma, ele vai se constituir, diante dessas situações imprevisíveis, como uma emoção coletiva. Aqui o medo a gente não está entendendo como algo individual, né? Como, eu tenho medo de tal coisa, mas
o medo ele se constitui porque ele vai sendo construído coletivamente, de tal modo que a gente pode pensar, inclusive, como um pânico moral, né? O medo ele vai estar muito vinculado com essa ideia de um pânico moral, essas ideias que circulam e que se constituem a partir de informações que vão estar muito vinculadas com o rumor das ruas. É desse modo que o Lotman fala. Ele diz, mais do que a gente olhar para os documentos oficiais, a gente precisa olhar para o rumor das ruas. E ele tentava ver isso nesses documentos, claro, documentos que sobreviveram, né, já que são do século XVI e XVII, mas que de alguma maneira falavam mais sobre os sentimentos coletivos, os sentimentos da população. Hoje, a gente pode fazer uma atualização disso pensando as redes digitais, quer dizer, como é que esse rumor das ruas hoje se manifesta nas redes, como é que, olhando para essas discussões, para essas discussões nas redes mesmo, que provavelmente vocês acompanham no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, como é que isso constrói determinado medo em relação a certos assuntos, né? E aí a gente tem exemplos a dar, né, aos montes. Essa emoção coletiva, que dentre muitas dessas consequências, né, do medo, torna plausíveis e legítimas ações excepcionais. Quer dizer, o que ele vai dizer é que, de tal maneira, esse medo se constitui justamente por ele ser coletivo e ele se estabelecer na sociedade, ele vai fazer com que isso legitime certas ações. Que ações são essas nesse tempo da caça às bruxas? A perseguição a essas pessoas e os assassinatos sistemáticos. Bom, eles estão matando as bruxas, estão levando para a fogueira, estão... Bom, mas isso é admissível porque elas são uma ameaça, né? Olhando para hoje, principalmente para essa situação da ideologia de gênero, a ideologia de gênero ela vai se construir principalmente como uma ameaça para a criança. Se a gente pode pensar aí numa figura central na constituição dessa ideia de ideologia de gênero, é a figura da criança. Não é à toa que hoje vocês podem encontrar muitas discussões, muitos acontecimentos bem recentes, inclusive, que vão estar vinculados a essa ideia da criança em ameaça e essa ideia da pedofilia. Quer dizer, bom, quem é que vai ser contra uma criança ameaçada, né? Quem é que vai ser contra uma situação? Quer dizer, todo mundo vai querer proteger a criança, né? Essa ideia da proteção. Então, esses discursos, em geral, eles não são contra, por exemplo, homossexuais, não são contra os professores diretamente. Não é bem essa retórica. O que está no centro dessas manifestações é a ideia de uma criança que está em perigo. Essa criança está em perigo, bom, aí ela está em perigo em relação ao professor, porque o professor ele pode ser esquerdista, o professor ele pode ser um doutrinador, o professor ele pode ser uma drag queen, como alguns memes circulam, né, uma drag queen como uma professora, que circulavam na época, inclusive, dizendo que o que seria implementado no Brasil com a Judith Butler seria as drag queens serem professoras, por exemplo, e que isso seria uma ameaça, né? Inclusive, algumas falas eu coloco, acho, no artigo da Maris, que é a ministra, né? De que haveria uma formação para que as crianças se masturbassem, né, que os estudantes fizessem sessões de masturbação e que os professores já estariam sendo doutrinados nesse sentido. Então, a gente pode pensar todos esses movimentos como um tipo de construção desse medo coletivo, que vai permitir essas ações que são, por exemplo, perseguição a professores. E aí a gente chega num movimento super conhecido, que vocês devem já ter ouvido falar, que é o Escola Sem Partido. Quer dizer, o que é o Escola Sem Partido? De alguma maneira, é também uma dessas ações que a gente pode considerar como excepcionais de perseguição aos professores, né, principalmente. Mas por que há essa perseguição? Porque se quer proteger esses estudantes, se proteger essa criança, se proteger esse jovem. Então, há um objetivo muito claro e um objetivo louvável, se a gente for pensar, né? Quer dizer, vamos proteger essa educação. Agora, na verdade, por trás disso, existe todo um movimento que é de perseguição a determinados tipos de pessoas, né? A grupos sociais muito bem marcados. Então, pensando nessa situação, a gente foi também fazendo um vínculo em relação ao que o Lotman ia
né, ia trabalhando. Aqui está só o primeiro movimento. Então, o que aconteceu? Bom, em 2017, a Butler vinha para cá. Ela tem esse livro, que é o Problemas de Gênero, talvez seja um dos livros mais conhecidos dela, onde ela desenvolve essas discussões sobre a teoria queer. E ela acaba sendo uma das coisas que a gente vê nesses movimentos, desde o texto do Lotman, mas várias pessoas que vão estudar a criação de pânicos morais, a relação entre com os inimigos, né, é que se precisa criar esse inimigo. Há uma fabricação desse inimigo. Quem é o inimigo? Ele precisa ser não só uma fabricação no sentido... esse inimigo ele precisa ser identificável, e a melhor forma de identificar isso é personalizando. Aqui, como é que funciona nesse caso específico? É tendo a Butler como essa figura. Quer dizer, ela é a mãe da ideologia de gênero. Ela é a idealizadora, né? É isso que dizia ali, esse é o frame que está ali, é um print da petição que foi feita para que ela fosse barrada, né? Para que a visita dela fosse barrada. E ela é chamada, né, de idealizadora e uma das principais promotoras da ideologia de gênero, referência a exemplos graves da aplicação da ideologia de gênero nas escolas. Há ali nesse texto, se vocês forem procurar, também uma referência a casos que o quanto essa ideologia de gênero já estaria nas escolas, e isso seria uma preocupação, né? Pensem aí também que isso tem a ver com um ataque muito específico a determinadas, como eu falei, grupos sociais, mas aqui a determinadas classes, por exemplo, academia, universidade, os professores, né? A esquerda também, obviamente, mas ao modo como essa doutrinação esquerdista, né? Ou marxista, como em alguns momentos eles chamam, faz com que a formação desses professores seja influenciada e isso chegue até as escolas, porque esses professores são formados numa universidade esquerdista e que isso vai influenciar na formação das crianças. Então, aqui, o que aconteceu? A Butler acabou vindo para o Brasil, obviamente, e ela fez a palestra dela, que inclusive é importante pontuar que não tinha nada a ver com discussões de gênero, de teoria queer, quer dizer, ela já está em outras questões, assim. Ela é muito reconhecida pelo trabalho dela em teoria política. Era uma palestra sobre democracia, que tem a ver, mas enfim, não era sobre teoria queer. E ela faz essa palestra, mas na frente do Sesc Pompeia, em São Paulo, que é onde ocorreu isso, há uma manifestação entre apoiadores da Butler, né, que já conheciam essa reverberação, e pessoas contrárias a ela, né? E talvez um dos atos mais simbólicos desse momento, e que ajuda a gente a pensar a construção dessa inimiga, inclusive como bruxa, vocês podem ver ali na imagem, aquela é o rosto da Butler, né? Colocada como uma bruxa, né? Porque tem o chapéu de bruxa, vários dos cartazes nomeavam ela como bruxa, né? Proteja, dizendo que a Butler precisava deixar as nossas meninas e os nossos meninos, que meninas são princesas, meninos são príncipes, contra a ideologia de gênero, menina veste rosa, menino veste azul, vários desses tropos, assim, eles vão ser recorrentes nessa manifestação, e ela acaba com a queima dessa boneca. Então isso é muito simbólico, porque justamente as bruxas elas eram queimadas na Inquisição, né? Então aí tem uma representação bem forte, assim, do modo como a exterminação dessa bruxa, né? O extermínio dessa bruxa. Isso eu já falei para vocês, né? O modo como a ideologia de gênero, enquanto conceito, ela vai se construir. Para quem lê o texto, vai estar ali mais detalhado, assim, esse movimento. Mas é bem importante só pontuar que isso é um movimento transnacional, então, quer dizer, não acontece só no Brasil. É uma construção... sobretudo na América Latina e na Europa, que começa com movimentos católicos e aqui é importante pensar, hoje a ideologia de gênero ela é uma ideia que ela congrega um grupo de pessoas, diferentes grupos que estão unidos em função dessa ideologia de gênero, porque ela une católicos, ela une evangélicos, ela une grupos que não são religiosos, como Escola Sem Partido, por exemplo, e mesmo parlamentares que são
conservadores ou contra a esquerda, enfim, e que não tem uma vinculação religiosa marcada, mas que todos, o MBL também, né, enquanto movimento, mas que vão aí se relacionar entre si nessa cruzada contra a ideologia de gênero, né? Que é o modo como vários pesquisadores chamam Marlon, esse movimento, né? Oi. Eu tenho uma referência a essa América Latina que tu fazes ali, né? No texto, que é, na realidade, uma preocupação do Ratzinger em relação ao modo como na América Latina isso repercutiria, né? Sim. Eu fiquei curioso sobre isso, sim. E até porque tu trabalha com a Silvia Federici também, né? Que também discute esse tema, assim. Eu não conheço o trabalho da Silvia Federici, mas é uma referência que tu traz, assim, também um pouco nesse contexto, né? Não sei se tu mais à frente. Não, posso falar agora. Aí está muito específico, acho que aí é explícita essa relação, uma ideia da igreja mesmo, pensando assim enquanto instituição, o modo como isso pode afetar a constituição da igreja, primeiramente, da igreja católica na América Latina, porque se tem a América Latina, né, como enfim, um continente, países muito católicos. Isso seria uma ameaça para esse desenvolvimento, né, uma ameaça para a igreja mesmo. Isso é muito marcado no texto do Ratzinger, assim, essa discussão de, e na época principalmente, vamos tentar fazer com que isso não avance na América Latina, porque ainda é um território nosso. Eu acho, só que ao mesmo tempo isso tem a ver com o contexto social de países que vão ter um processo, que saem de um processo de ditaduras e de golpes, etc. e tal, e que ali nos anos 2000, pouco depois dessas movimentações dos anos 90, vai ter governos de esquerda, né? E que vão trazer um outro tipo de política. Então, há um movimento muito forte assim contra essas ideias mais reacionárias. E isso se dá muito no campo da educação, porque são implementadas políticas educacionais em diferentes países, no Brasil também, em alguns mais, como na Argentina, por exemplo, Equador, Peru. Mas é uma discussão que vai girar muito em torno, a ideologia de gênero ela vai girar muito em torno dessas políticas educacionais, né? Inclusive aqui no Brasil especificamente com os planos educacionais, que vai ter uma disputa entre incluir ou não as discussões de gênero, né? E que acabam não incluindo, em função da pressão desses grupos religiosos. Eu acho que, e sobre a Federici, eu acho que ela ajuda a pensar mais o modo como primeiro, uma referência que vai vincular essa discussão, né, essa caça à bruxa como um problema de gênero, mas principalmente um problema dentro de um sistema capitalista, colocando aí as relações de trabalho as relações de trabalho de classe mais do que as relações de gênero. Pelo menos eu leio ela mais por essa lente, em que ela não pensa tanto o gênero nos textos, eu acho, mas ela privilegia uma discussão, vou dizer de classe, assim, que acho que fica mais fácil, assim, pensando esses dois marcadores. Mas isso ajuda a pensar, por exemplo, o modo como há um desenvolvimento diferente aqui na América Latina do que na Europa, principalmente pelo modo como se dá as relações históricas na América Latina de dominação e enfim, do modo como se constituiu, né, como a América Latina se constituiu enquanto continente, enfim, enquanto esses países, vinculado aí à religião, né, o modo como isso se tornou assim uma disputa muito forte desses religiosos, né, tanto que essas cruzadas acabam sendo muito mais fortes na América Latina do que na Europa, ainda que lá também seja um continente em que isso aconteça, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, sim, tá ótimo. Desculpa ter tirado o teu...
Não, não, imagina. Tava pensando aqui Ótimo, também, ótimo. porque essa imagem, por exemplo, ela faz parte de um, eu não consigo lembrar agora o nome, mas ela é um movimento muito conhecido no Brasil, do grupo da família, da moral, pátria, não lembro bem, mas é nesse sentido, assim, e eles são monarquistas, enfim, né? É um grupo monarquista e que defende muito, assim, esse Estado monarquista religioso, católico e tal. Então, para ver assim que desde esse tipo de grupo até Alexandre Frota, por exemplo, se unem nessa cruzada por diferentes razões, mas com um inimigo específico. E aqui eu queria destacar só uma coisa que tem a ver com essa ideia de acontecimento e tem a ver também com o que o Lotman trabalha, que é o seguinte: essas crises culturais, elas são explosivas, mas elas não acontecem do nada. Quando a gente olha para essas crises, é importante ver quais são os movimentos mais próximos que fazem com que esses acontecimentos emerjam. É nesse sentido também que uma outra semióloga, a Julia Kristeva, não sei se é assim que se pronuncia, Kristeva? Pode ser, acho que pode ser um dos dois jeitos. A gente Eu tá. não sei. Os nomes dos russos também é tão difícil a gente saber. É, a Kristeva, ela tem ela tem um texto que ela fala também sobre essa coisa da crise, que é bem interessante, essa ideia de olhar a rachadura, há indícios da rachadura muito antes da gente perceber a rachadura. É meio que essa a analogia que ela faz. E é um pouco isso, assim, o Lotman pensar, bom, o que está aí anunciado que vai referir a essas mobilizações, a esse acontecimento de hostilidade a Butler especificamente. Então, a gente tem esse contexto histórico da ideologia de gênero, mas no Brasil especificamente, nesse contexto, a gente tem algumas situações que ocorreram um pouco antes dessa visita da Butler, que é o caso do Queer Museu, que vocês talvez tenham acompanhado também e conheçam, que foi em Porto Alegre, inclusive, e uma apresentação, o LABT, que o artista foi acusado de pedofilia, porque uma mãe levou uma criança para assistir, o artista fica nu, assim, ele faz uma performance em que ele está nu e as pessoas podem mexer no corpo dele, né? E aí uma criança toca no pé dele, alguém tira uma foto, essa foto vai para as redes, circula, e há toda uma mobilização contra essa mostra do que aconteceu no Museu de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo. Então, mas não é só isso, algumas outras, se a gente for pensar naquela época específica, várias manifestações, várias mostras artísticas, teatrais, exposições que vão começar a ser cerceadas em função dessa ideia de que essas mostras estariam promovendo a ideologia de gênero, estariam promovendo a pedofilia, estariam ameaçando as crianças. Ali tem uma cena aqui no quadro de baixo de uma peça de teatro em que ela interpreta, uma atriz que é travesti, que interpreta Jesus Cristo, Jesus como uma travesti, Jesus Rainha do Céu, o nome da peça. Então, assim, é importante entender esse contexto, porque tudo isso faz parte do modo que a gente pode chamar, e que um autor que a gente trabalha do acontecimento chama desse modo, que é o Louis Querret, que é a formação desse campo problemático. Esse termo, na verdade, é do Deleuze, que o Querret tira lá do Deleuze, para pensar justamente isso. O que constitui esse campo problemático que faz com que, em determinado momento, esse acontecimento emerja? E se a gente olhar para esse contexto, a gente pode pensar aí esse cerceamento dessas exposições, das artes de modo geral, como uma forma, como uma preparação desse terreno para essa hostilidade. Então, tudo isso constitui a formação dessa cruzada contra a ideologia de gênero, né? Essa cruzada moral. E aí, especificamente sobre esse caso da Butler, né? Voltando para ele, como é que a gente pode ler isso também aí por uma via semiótica, né? A gente pode pegar
esses materiais que circulam nas redes, pelo menos é assim que a gente procede no grupo, e vendo como é que isso foi construído, quer dizer, quais são as estratégias discursivas, enfim. Há dois empreendedores morais centrais nisso, Escola Sem Partido e MBL, que eu já falei, MBL responsável aí por, principalmente ali no Queer Museu e no LabT, de fazer essas imagens, né, de fazer os vídeos. A produção desses vídeos é central, são vídeos que são colocados em circulação nas redes, então há um processo aí de fragmentação importante para, se a gente for pensar a constituição da desinformação hoje, ela vai ser operada muito em função da produção de imagens, da circulação dessas imagens na rede e da descontextualização. A gente pode pegar qualquer acontecimento hoje vinculado a isso e a esse processo de descontextualização. Se vocês estão acompanhando o caso daquele político, acho que ele é vereador, né? Deputado ou vereador, acho que vereador, o Gabriel Monteiro, tem o caso do Rio de Janeiro, que tem o abuso das crianças e tal. O movimento que os conservadores que apoiam ele fazem é descontextualizando, inclusive, vários vídeos. Então, isso é interessante de ver como é que esse processo é feito, um processo que a gente pode entender como fragmentação. E aqui, o que acontece? A gente tem esses empreendedores, e o principal vídeo, se vocês puderem olhar depois, tem o link no artigo também, é desse influenciador, que se autodenomina influenciador católico, o Bernardo Kister, que é um nome bem conhecido assim na direita brasileira, em que ele faz um vídeo contra Butler, incitando, mobilizando as pessoas para atacar a Butler, e ele lê partes do livro da Butler, inclusive, interpretando pela lente da ideologia de gênero, né, pela lente deles, o que a Butler está dizendo. Ele mostra a revista Cult, a capa da revista Cult. Então, assim, ele vai identificando esse inimigo, ele vai construindo a figura desse inimigo. Quem são nossos inimigos? É a revista Cult, quer dizer, a gente tem ali uma revista de acadêmicos, universitários. Ele cita alguns acadêmicos, como Vladimir Safatli, a Márcia Tiburi. Então, o Caetano Veloso, artistas vinculados, ou que são mais ligados a esse campo progressista. E ele constrói, então, a figura da Butler como esse ser horroroso e que precisa ser exterminado exatamente nesses termos, né? Ele diz, nós, enquanto direita, precisamos atacar isso. E eu vou destacar só um vídeo, que é esse que está aí na tela, professoras forçam criança a passar batom, que ele é interessante porque esse é o processo de construção desse medo. Aí tem um exemplo de como se constrói esse medo hoje nesse contexto das redes. Um vídeo, a criança, as professoras, elas estão fazendo a criança tomar um suplemento de ômega 3, uma coisa assim, e eles pegam, é um vídeo do MBL, tá ali, né, a logo ali, eles pegam e descontextualizam ele e fazem esse vídeo circular dizendo que as professoras estavam tentando passar batom. Ou seja, o modo como a ideologia de gênero já está nas nossas escolas, o que faz com que quer dizer, isso é um motivador para que nós, conservadores, estejamos lá no Sesc Pompeia para atacar a Butler. Isso acontece, como vocês viram naquelas imagens, e inclusive uma imagem que eu mostrei aqui, mas não falei, essa mulher que está aqui na frente, do lado direito, é a Wendy Brown, que é a companheira, ela é também uma professora, ela é companheira da Judith Butler, que veio para o Brasil também nessa visita, e ela é atacada, porque as pessoas confundem ela com a Butler no aeroporto, inclusive ela é hostilizada, e eles filmam, na verdade essa filmagem é feita pelas próprias pessoas que hostilizam ela no aeroporto, né, enquanto elas vão embora, no momento que elas vão embarcar, com gritos, né, saiam daqui suas bruxas, etc e tal. E aqui só algumas imagens desse mesmo dia, assim, a gente pode ver aí, né, tem várias imagens na internet que vocês podem procurar também, o quanto signos que vão vincular a religião, né, a construção da Butler como essa bruxa, como algo diabólico, né, como algo satânico, e a figura da criança que vai aparecer também com essa imagem cristalizada de uma criança inocente que é
por exemplo, essa ideia do príncipe e da princesa, que também é uma demarcação de gênero bem estabelecida. Isso vai dar uma movimentação, nas redes há um movimento forte sobre isso, né? Esse fora Butler, ele vai reverberar. E aqui eu destaquei algumas imagens que, de alguma maneira, elas também sintetizam esse movimento, que é a construção da Butler como essa inimiga que o Lotman fala, né? O modo como vai haver uma construção imagética, quer dizer, pegar uma foto dela e construir em cima disso desenhos que vão construir ela como essa figura nefasta, essa figura satânica, né? Algumas brincadeiras que vão ser feitas, enfim, brincadeiras entre aspas, né? Jogando com alguns memes, e tem uma imagem que eu não coloquei aqui, mas também está no artigo, no final, que são os vídeos feitos pelo pastor Everaldo e pelo Marco Feliciano, que são dois políticos também ligados a partidos de direita, que vão também fazer que vão chamar a mobilização contra a Butler, né? E que, para reforçar isso, esses vídeos, principalmente do pastor Everaldo, ele é bem interessante de vocês assistirem depois, porque ali vai estar construído o quê? Como é que é a família que nós pensamos, essa família, pai, mãe e seus filhos, uma família heterossexual constituída, e como a Butler está tentando destruir isso. E aí há imagens do quanto ela, construindo ela como uma abortista, alguém que é a favor do aborto, alguém que quer... que não quer que seu filho seja mais menino, mas quer que ele seja uma menina. Enfim, toda uma construção que vai mostrar como é que ela, enquanto inimiga, está, enfim, sendo a responsável por isso. E para finalizar, tem uma coisa que o Lotman fala e que a gente pode ver, assim, uma das conclusões, a gente pode ver muito, acho que esse caso ele constrói muito, ele dialoga muito com essa conclusão do Lotman, que é o seguinte: nesses processos, nessas crises em que a gente procura um inimigo, esse inimigo ele é construído. A gente precisa construir esse inimigo. Ou seja, a gente precisa dar poder a esse inimigo. O que acontece aqui é justamente isso. Quer dizer, a Butler ela não está vindo atacar, ela não tem nenhuma fala dela que seja nesse sentido. Se não houvesse essa mobilização, muitos nem saberiam que a Butler viria, né? Quem saberia são aquelas pessoas que acompanham a obra dela, enfim, que tem algum interesse específico. Mas o que acontece? É preciso que, para que a gente mantenha essa cruzada, se construa esse inimigo e se dê poder a ele. E é justamente o que acontece com a Butler. Quer dizer, você só consegue demarcar esse inimigo e combatê-lo se você dá poder a ele. Então, esse movimento, de alguma maneira, é isso, né? Eles precisam criar a bruxa, eles precisam criar esse inimigo. É isso que o Lotman fala no final do texto. E é isso que, mais ou menos, a gente também conclui no final desse trabalho, né? Pensando aí por essa semiótica do Lotman. Principalmente essa semiótica do final, que ele nem pôde desenvolver tanto, porque logo ele morreu, né? Mas eu acho que ele deixa várias pistas, assim, para a gente pensar essa semiótica das emoções e principalmente pensar os movimentos contemporâneos, né? Acho que essa ideia dele do medo enquanto uma emoção coletiva que mobiliza nesses momentos de crise, ela pode ser uma ideia bem potente, assim, para a gente pensar os movimentos atuais, principalmente no Brasil, né? Então era isso, acho. Tá ótimo. Marlon, obrigado, sim, é demais o teu trabalho. Tem uma frase do Lotman que ele comenta que não é a ameaça que cria o medo, né, mas o medo que cria a ameaça. Né? Era essa frase que eu estava tentando lembrar, exatamente essa. E, enfim, é muito legal ver assim o modo como o autor funcionou para ti, né? Como tu consegue te apropriar dele e atualizar, assim, enriquece muito a tua discussão, tá? Tá muito bem concebido assim o trabalho, né? Eu não queria tomar o teu tempo, né? Mas eu fico me coçando assim para te ouvir um pouquinho mais, assim. Eu achei muito interessante essa ideia do campo problemático, né, do Querré, né? Tem algum paralelo possível com a noção de semiosfera, assim, como se esse campo problemático fosse ali estivesse assim uma tensão própria de um espaço de fronteira semiótica,
ou essa turbulência como algo dado na periferia de um sistema, assim. Não sei se isso... Não sei se eu não estou forçando um paralelo, talvez, assim, mas eu achei muito rica também essa ideia do campo problemático, né? Até metodologicamente, para a gente pensar os projetos assim, né? Como essa... montar o campo problemático, né? Uhum. Eu não tinha pensado essa relação, mas muito boa, na verdade. Acho que faz total sentido de pensar, porque sim, assim, a ideia do campo problemático para o QRE é justamente essa esfera em que vão se anunciando as tensões. E a semiosfera é justamente isso, né? Quer dizer, esses movimentos que estão em conexão e que o tempo inteiro vai ter essa tensão ali, né? Então, eu acho que sim, eu acho que ele é um conceito. Eu conheço algumas pessoas que trabalham, poucas pessoas que trabalham com essa ideia do campo problemático, pensando enquanto um operador mesmo, identificando esse campo problemático em relação aos acontecimentos. O QRE, ele trabalha pouco sobre isso, ele sinaliza só. Mas eu acho que, numa perspectiva semiótica, a gente pode pensar muito pela semiosfera, porque acho que dos conceitos do Lotman, ele é um dos mais... Acho que não é à toa que ele é um dos principais, justamente porque ele consegue, até de uma forma visual, assim, fazer com que a gente construa de uma forma visual essa relação entre esses discursos em tensão mesmo, né? E o que a gente vê nesses casos, eu acho que é justamente isso, assim, nas zonas de fronteira, como ele diz, é que isso se anuncia mais, né? E pelo menos como a gente tem trabalhado ali no grupo, o que a gente vê é o quanto esses movimentos em rede, eles trabalham muito nesse sentido de cada vez mais nessa zona fronteiriça, né? Porque há uma... acho que essa ideia da bolha, ela, no que a gente observa, ela não é exatamente... Ela não exatamente funciona porque os casos que ganham mais evidência e que a gente vê hoje, eles estão funcionando muito nessa disputa mesmo, assim, de movimentos organizados, né? Ainda que a gente tenha, por exemplo, nos casos mais atuais, todo o trabalho dos robôs e etc e tal, né? Enfim, eu acho que essa relação faz muito sentido, assim, da semiosfera e do campo problemático. Eu confesso que eu não sei exatamente como isso está na obra do Deleuze, eu não sei se tu sabe ou se tu já tinha visto, mas o QRE, ele diz que ele traz isso do Deleuze, né? Uhum. Cara, eu pontuei um monte de coisa, assim, sobre o teu texto, enfim. Não queria tomar o teu tempo, né? Mas tem um ponto, assim, que eu fico me pensando, eu acho, não é uma pergunta, talvez seja para nós aqui, para a turma, são dessas aberturas, né? A impressão que eu tenho que tem na semiótica do Lotman, assim, uma busca por aberturas, né? De negociações de alguma forma, contato, né? Ou negociações, assim. E é nesse sentido que eu fico pensando como lidar com isso, né? Quais essas contra-estratégias, assim, né? Até tendo em vista que as mídias se alimentam desse ódio, desse furor, dessa... Ele fala no texto, né, que a imprensa se desenvolveu muito junto com a disseminação desses relatos de bruxaria, né? Então, como negociar esses sentidos nesses espaços midiáticos, né? Como atenuar, no caso, essa disputa, assim, porque é disso que está se tratando, né? De uma disputa nesses espaços, assim. Claro, eu acho que é uma questão que a gente não vai conseguir responder, mas não sei se isso te passa algo assim a respeito. Coincidentemente, na defesa da tese, semana passada me perguntaram isso também, com algumas outras palavras, mas é tipo, e agora o que fazemos também? Pois é. Eu acho que assim,
primeiro, olhando pela ótica do Lotman, e aquilo que eu falei, né, está muito calcado no social, no contexto que ele vivia, eu acho que ele tem essa ideia de cadê a abertura, ou como é que a gente pensa essa abertura, ao mesmo tempo que eu acho que ele era meio desesperançoso em relação a isso, justamente por entender essa ideia dessas crises como algo binário, né? Essa coisa da explosão de devastar tudo e dessa memória ser destruída e etc e tal. Eu acho que, pensando no nosso contexto aqui específico, o principal desafio é um desafio coletivo mesmo, de ver como é que se lida com essa lógica das plataformas que a gente não conhece. Porque eu acho que o que tu falou é exatamente isso, assim, elas se alimentam desse ódio, né? Se criam essas comunidades de ódio. Tem uma autora, que é a Sara Ahmed, que ela trabalha com essa questão das emoções e tal, e ela fala sobre essa ideia da comunidade, das comunidades do ódio, assim, e acho que é um pouco nesse sentido. As redes hoje, se a gente for ver, elas são alimentadas pelo ódio. Mesmo quando existe, por exemplo, uma situação de violência, digamos assim, e mesmo quando se reivindica, se mostrando, mas aqui tem uma situação terrível, isso a gente não pode aceitar, ela também vai se dar por uma gramática do ódio, muitas vezes, de uma união contra um alvo estabelecido. Então, e isso só potencializa as plataformas mesmo, né? Então, eu realmente não sei, assim, porque é um campo que a gente não conhece, essa mediação algorítmica, né? Eu acho que existe muita ilusão, bom, sabe melhor do que eu, assim, no momento em que a gente entra nesse período digital, digitalização, etc e tal, existia muito essa ideia de a gente chegar num futuro que seja democrático, participativo, que a internet é esse lugar de democracia e da participação e todas as pessoas produzindo, e que pode ser um lugar ok para isso, né, dessa emancipação, que é uma visão tanto ingênua, assim, e se tem essa ideia de que não existe uma mediação, por exemplo, agora não existe a mediação como existe na televisão, porque na televisão tem uma mediação, a gente precisa da televisão para saber das coisas, precisa do rádio, precisa do jornal, existe essa mediação da mídia, como se na internet isso não existisse, sendo que na internet existe uma mediação das plataformas, uma estrutura muito estabelecida, e que a gente não entende muito bem como ela acontece, né? Como é que se dá isso. Que algumas pesquisas têm mostrado, né? Mas que a gente continua alimentando isso também, né? Estando nesse ambiente. Então, é um ambiente que, obviamente, muitos movimentos progressistas, por exemplo, acontecem, muitas mobilizações em função da gente estar em rede, mas também acontecem esses movimentos de disseminação de ódio, de desinformação e tal. Então, eu não sei. Mas acho que vai ter que ser um movimento coletivo, uma organização política muito mais estabelecida, e num contexto assim, político, governamental, que seja aberto a isso, inclusive num sentido de regulação, uma regulação que não seja pensada nesses termos de censura e etc e tal, mas de uma regulação para que a gente conheça mais o que essas plataformas fazem, né? São empresas, né? Sim. Cara, estouramos um pouquinho do tempo, né? Não quero tomar mais o teu tempo. Agora são 20 para as 9. Quero te agradecer imensamente. Muito bom te ouvir. Teu trabalho está excelente, assim, e vai nos ajudar muito. Voltaremos ao teu texto. Teu texto está disponibilizado no Moodle já para a turma. Provavelmente estaremos trabalhando com ele até ainda o final do semestre. Temos mais um trabalho de avaliação, assim.
Então, quero enfatizar, assim, quanto está bom o teu trabalho, está muito legal, e te agradecer pela colaboração enorme, assim, com a nossa disciplina. Eu espero ter ajudado. Fiquei muito feliz com o convite, quero reforçar isso. Como eu disse, acho que é só a segunda vez que eu estou falando sobre esse trabalho. Foi aquela vez muito rápida naquele evento, né, que era bem rapidinha a fala. Então, fiquei bem feliz, assim. Obrigado pro pessoal que está ali no chat agradecendo. É bom falar contigo também, Fabrício. E quero marcar o quanto foi importante também para minha formação, as aulas contigo. Eu acho que eu não cheguei a falar isso, mas na minha tese, que não tem a ver com a semiótica da cultura, tem uma entrada do Benjamin, principalmente. Eu Sim, meio sim. que construo uma cartografia benjaminiana e é muito inspirado nas tuas aulas. Legal, Assim, então, que bom, que bom. Aí teremos uma outra conversa. Teremos uma outra pode conversa. ser, aí é um outro, a gente faz uma Falou, outra viagem, não para a Rússia. falou isso. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Obrigado, boa noite para vocês, bom semestre. Valeu. Tchau, tchau.